Bom dia para todos. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui é exatamente a sistemática de como vocês vão justificar os conteúdos que estão sendo passados nessas aulas, que é uma repassada geral sobre técnica. Até essa semana eu tenho focado muito no trabalho, o diálogo do polegar com o indicador. Vocês sabem que eu tenho uma ideia extremamente clara a respeito disso, pelo qual o polegar deve dobrar um pouquinho para dentro para permitir maior independência de ação para este dígito e também para o indicador. Lembrando também que o polegar trabalhando assim tem uma tendência de não viajar muito, enquanto que esse polegar aqui tende a agir como se fosse um rabo de um cachorro. Então, por várias razões, eu coloco a minha preferência por esta postura, por essa linha técnica da mão direita. Agora, nós tivemos aulas sobre PI e depois, na semana passada, texturas que a gente pode encontrar a necessidade de trabalhar o diálogo polegar-indicador, seja em cordas distintas, como também em cordas iguais. Então, eu vou mandar esses materiais para você, que até agora nós temos aquele famoso estudo em Dó maior, do SOR, que é interessante porque incorpora toda a ideia do baixo Alberti e de você também ter que trabalhar planos sonoros, que é um outro conteúdo. Eu vou mandar também aquela peça nascentista do Adriano Erra, onde eu estou pedindo que as escalas sejam tocadas com PI, que é uma... Não é tão difícil assim, é até interessante. Lembrando que o que a gente não quer ver é a pessoa mexendo a mão fazendo isso. Ou seja, a mão tem que ficar bastante paradinha. E finalmente eu vou mandar uma versão que acabei de fazer de Astúrias, com todas as minhas edições, que realmente a grande questão acaba sendo a parte mais lenta, que simplesmente acaba sendo... Eu tenho uma visão própria a respeito disso, e algumas estações na parte dos arpejos, e é também uma coisa interessante para vocês verem como é que eu digito a mão esquerda para limpar a textura. Agora, alguns de vocês, como Arthur e Tássio, já estão estudando técnicas de PI no repertório que vocês estão pegando. Então, vocês não precisam, obviamente, pegar essas peças que eu vou mandar para todo mundo depois dessa aula no e-mail, esses arquivos de partituras, tá? Ou seja, o que eu estou pedindo é que até o final de abril, qualquer andamento serve e não precisa ser a peça inteira quando é uma peça como Astúrias. Uma página. Basta... A ideia que tem que ser comprovada é que a pessoa entende a necessidade de estabilizar a mão e de fazer o polegar e o indicador trabalharem de uma forma independente e não cada um esbarrando no outro. Por quê? Porque, em última análise, eu digo, isso aqui é o centro da mão direita. É aqui que a mão direita começa a funcionar. Tá certo? Muito bem. Então, esta é a tarefa primeira. A segunda tarefa, então, vai ser a gravação, também em qualquer andamento, do estudo 2 do Villa. Por quê? Porque é aquele trabalho de mão esquerda e mão direita, que é complexo, mas na medida em que a gente vai trabalhando essa coreografia coordenada, isso dá bastante técnica. Basicamente, a primeira página é onde termina a escala. Tá? Então, novamente, isso é até o final de abril. Muito bem. Então, hoje, eu quero começar falando sobre a problemática, as questões que acompanham a mão esquerda. A primeira coisa que a gente vai ver, então, é que é necessário pensar ou repensar a postura com o violão. Então, agora, como vocês sabem, é possível que soma a minha cabeça e vocês vão ouvir o som para que o instrumento seja mais focado. Vocês vão reparar que eu estou usando isto aqui. Ou seja, para eu começar falando de mão esquerda, eu preciso falar a postura do corpo relativa ao violão.
Então, qual é a função disto? Primeiro, vai ser a ideia de subir o violão em 2 estágios, ou seja, eu tenho o pezinho e o bater-coxa. Isso nada mais é que um emborrachado sobre espuma ou toalha, coisa, para subir mais ou menos o instrumento essa altura. Agora, repare que ele não somente sobe o instrumento, como ele também desloca para o centro. Então, algumas coisas que a gente tem que olhar sempre com muito cuidado com relação ao corpo. Primeiro, este ponto aqui, eu gosto que fique no centro, e vocês estão vendo que no caso desse violão que tem 63 centímetros, ele está até um pouquinho mais para cá. Então, isso significa o quê? Que eu tive que abrir a minha perna direita, que vocês não estão vendo, mas ela não está assim. Ela não está fazendo isso. Ela está bastante aberta. Segunda coisa, minha perna esquerda não está a 90 graus. Ela está aproximadamente, não é 45, mas digamos que 20 graus aberta. Por quê? Porque essa história de botar essa perna assim reta é um jeito simplesmente você vai fazer uma torção na base da espinha e ter problemas de coluna. Simplesmente é isso. Eu não conheço ninguém que faz isso que eu gosto da postura. Você pode dizer que não tem problema, mas eu não concordo. Então, o bate-coxa tem essas 2 funções. Ele sobe e ele desloca para dentro. Tá? Agora, por que estou procurando isso? Primeiro, a ideia de simetria corporal. E a ideia não é minha, vem de Fernando Só. Ele disse, não tive professor, então fui aos pianistas. E aí ele fala, eu gosto de simetria corporal. E o que ele chama de simetria corporal? Os 2 braços estão igualmente abertos. O que a gente vê é muito isso. A pessoa abre, faz uma coisa assim. Então, simetria aqui, para nós, acaba sendo uma ideia de que os 2 braços vão estar igualmente abertos. Tá. Agora, cada um de nós é um universo distinto, certo? Então, por que eu quero ter tanta centralização do instrumento? Porque quanto mais eu estiver posicionando o violão para a direita, e olha, as pessoas têm muito problema com isso, mais fácil acaba sendo eu conseguir um ângulo de 90 graus do antebraço relativo ao braço do violão. Quase 90, tá? Então, repara que isto é importante porque nós temos que acessar o instrumento e fazer curva com os dedos da mão esquerda. Curva suficiente para que a gente evite a corda vizinha que está embaixo da corda que a gente está tocando. Muito bem. Então, alguém pode me dizer por que eu estou falando agora em curvatura digital? Qual é a razão? Por que eu estou dizendo que isso é necessário? Alô? Tem alguém aí? Vamos lá. A da mão esquerda, no Da caso, mão esquerda. para não esbarrar na corda, para você poder tocar entre 2 cordas. Essa é uma razão secundária. Você não está errado. Arthur, vamos lá. Por que isso? Por que tem que estar curvo? Por que eu tenho que estar 90 graus, ou muito próximo de 90 graus, da última falange, da falange distal em relação à corda? Qual é a razão? Para pegar a falange verticalmente? Não. Gente, para poder usar a base do dedo, para não ter que usar a menor falange. Como é que faz ligado? Entendeu? O problema é o seguinte, para fazer ligado, eu tenho que escorregar esse dedo assim. Isso é o braço do violão. Eu tenho que escorregar esse dedo assim. Quanto mais eu estou assim, mais você está tentando apertar para dentro da madeira. Isso não é funcional. Então, tem saídas. O guitarrista geralmente prefere usar pouco o dedo 4.
Aí ele pode fazer uma postura assim, porque para o dedo 3 e 2, ele pode fazer um ligado só levantando o dedo e tranquilo. Nós não. A gente tem que ter uma coisa assim. Tá? Então, para conseguir isso, eu tenho que ter curvatura. E para ter curvatura, o polegar da mão direita tem que ser alto. E algo centralizado, basicamente atrás do dedo 2. Quanto mais eu faço isso, mais os dedos vão começar a fazer isso. E aí não funciona. Então, qual é o problema? As pessoas que não dominam isso, e alguns entre vocês estão nessa categoria, acaba que sempre é um problema fazer um ligado. Porque a mão tem que fazer este movimento para o ligado sair. Ou o ligado sai estabanado. Ou seja, está tudo ligado. Não é possível a gente falar, curva seu dedo 4, sem falar primeiro. Como é que está seu corpo disposto em relação ao instrumento? Qual é a angulação do braço? O polegar da mão esquerda está alto ou está baixo? Quanto mais baixo o polegar, geralmente a tendência é alongar. Agora, gente, nenhuma dessas coisas que eu estou falando vale 100% do tempo em todas as situações. Não. Cada coisa, cada coisa. A gente agora aqui está falando sobre a primeira questão da mão esquerda, que é essa posição aqui, longitudinal, horizontal. Apresentação horizontal. Apresentação horizontal. Se a pessoa vai fazer um acorde assim, eu não tenho o menor problema. Eu não vou falar nada. Faça acorde do jeito que você quiser. Faça acorde do jeito que você quiser. Desde que não esteja levantando muitos dedos. Mas, basicamente, o que a gente está colocando aqui é que a gente pode vislumbrar minimamente, então, uma diferença entre essa posição muito supinada, ou seja, girada para fora, que a gente tende a fazer muitos acordes, que é forte, mas ela tem uma problemática. Por exemplo, eu posso fazer esse ligado aqui com o dedo 4 nessa posição do Dó, muito assim. Mas na hora que eu tentar fazer um ligado 4-3 na quinta corda, não funciona. Aí eu tenho que fazer isso. Então, repassando, nós temos que ter uma centralização do instrumento. Eu uso isso como uma maneira de conseguir isso. Nós temos que ter os ombros simétricos, nós temos que ter a espinha e o pescoço reto. Uma maneira de pensar as coisas, às vezes, é organizando o movimento dos ombros e organizando outro movimento que vocês não estão vendo, de tentar esticar o cucuruto da cabeça até o teto. Aí, beleza. Alguém apaga, por favor, seu volume, porque eu estou ouvindo aqui. Professor, Fala. eu queria perguntar uma coisa em relação a isso. É que o meu violão, ele tem uma correia, que às vezes eu toco em pé. Isso, eu toco em pé. Então, o que eu diria para você é isso, muito disso tem aplicabilidade, e o que você precisa fazer, Victor, é usar um espelho. Agora, eu geralmente vejo pessoas que tocam em pé, mas 100% do tempo não tem muitos problemas de postura, porque a tendência... Não, mas então, eu queria perguntar mesmo, porque assim, em pé eu não tenho muito problema com isso, só que sentado, Tá, Victor, eu tentei aproveitar a correia para fazer uma posição assim. Victor, desculpa. Eu comentei com você que você teria que extrair as respostas dos conteúdos. Ninguém aqui está com a situação que você está, então eu não vou gastar esse tempo. Depois você me manda uma pergunta para o WhatsApp, eu vou tentar responder, tá bom? Tá, tudo bem. Tá bom. Então, beleza, gente. Então, como é que nós, então, vamos fazer uma localização da situação da mão esquerda? A primeira coisa é tentar colocar, por exemplo, na quinta posição, onde o dedo 1 estaria ocupando o quinto traste, e fazer uma linha reta. Tudo bem que ele não precisa estar assim, ele pode estar um pouquinho supinado, mas a ideia é que a gente tem que poder, em um espelho, ou como eu estou fazendo aqui, em um zoom, uma tela de zoom, a gente tem que ver que a coisa está reta. E depois a gente vai curvar.
Um erro muito comum é achar que tem que haver muita distância dessa parte com o braço do instrumento. Isso é um erro muito comum. Então, a verdade toda é que acabamos pensando na medida que estou mudando de corda, observem o que está acontecendo com o meu antebraço. De novo. Claro que eu estou fazendo um movimento mais difícil. Mas por que então eu estou supinando na medida que eu caminho em direção às cordas agudas? Qual é a razão? Uma delas é não mexer o polegar. Na realidade, essa é uma consequência, mas a resposta principal seria porque você tem mais espaço. Então, você não tem que fazer essa ideia super rigidamente geométrica aqui na primeira corda. Isso a gente é obrigado a fazer aqui para evitar encostar na quinta corda. Mas na medida que aumenta o espaço que nós temos, nós não temos que ter a curvatura tão pronunciada e a mão supinada é mais forte do que a mão nessa situação. O ligado sai mais fácil nessa situação do que nessa situação. É só fazer a experiência em casa, tá? Agora, vamos ver isso de lado. Vou fazer a mesma coisa. Agora, olha o polegar. E aí sim, o Leandro está certo. Ou seja, eu não mexi no polegar. Tá? Então, aqui estão algumas boas ideias básicas sobre teoria da técnica que eu defendo. E agora nós vamos repassar os exercícios que vocês já viram, mas que vale a pena repassar de novo, porque agora está na forma de vídeo. E com o vídeo você tem a possibilidade de comparar o texto do arquivo com o vídeo. Pergunta de alguém? Não. Tá. Então, agora, eu estou aqui no texto, mandei o ano passado, e vamos repassar algumas ideias. Tá? A primeira. Nicolas, Fala. só uma pergunta. Em relação à mão direita, a gente chega ela para frente por causa do polegar ou essa posição do polegar é a consequência da gente chegar a mão um pouquinho? Não é por causa do polegar, é por causa de tudo. Nós queremos manter uma igualdade na curvatura e no funcionamento dos dedos em todas as situações. Lembra, isso é para uma situação que é semelhante o tempo inteiro. Ou seja, se eu não fizer isso, o que vai acontecer, Gabriel? Isso. Vai alterar o ângulo, vai baixar o Isso pulso, vai não mudar tudo. funciona, porque aí você não tem nenhuma certeza nem de controle sonoro, nem de nada. Então, isso significa que Entendi. tem que ser esse movimento mantendo a conformidade do ângulo digital relativo à corda. Ok? Tá bom. Ok, obrigado. Então, posição horizontal. Qual é o grande exemplo da técnica? Obviamente, escala, qualquer escala. Como é que nós podemos definir se a gente está curvando adequadamente os dedos? Óbvio, PI com a corda solta vizinha. Então, essa ideia aqui não é somente uma apresentação horizontal. Eu gosto de chamar isso de 4x4. Isso significa 4 dedos vão acessar 4 trastes vizinhos. 4 trastes vizinhos.
Lembrando, mais uma vez, pronação é a rotação de qualquer parte do corpo em direção ao próprio corpo, e supinação é a rotação em direção para fora, direção contrária. Supinação é geralmente muito mais forte que pronação, principalmente pelo fato que nós não temos muito espaço com o antebraço para entrar. Tá? Agora, qual é o problema que a gente vê com a ideia de 4x4? Que à medida que a gente vai descendo o braço, os trastes vão aumentando. Então, eu estou sacaneando toda a situação aqui, tocando um violão que tem um comprimento de corda 63,1, que é minimamente 1,4 centímetros menor que o de vocês. Porque, basicamente, todo mundo no Rio constrói 64,5. Isso foi uma ideia do Sérgio. E, anteriormente, o pessoal usava 65, foi uma medida que Torres estabeleceu não sozinho, mas ele foi o grande modelador do violão moderno, por volta de 1860. Então, aqui embaixo, a ideia de 4x4 para muita gente é um pouco difícil. E isso não tem, às vezes, somente com o tamanho do dedo. Isso tem a ver também com a colocação do polegar. Nós temos que pensar que um polegar muito puxado para o dedo 1 acaba fazendo a mão fechar. Agora, tudo isso que eu estou dizendo é fácil, é supernatural? Não. O polegar um pouco atrás do dedo 2 é uma coisa que tem que ser pensada e treinada, porque não é a coisa mais simples do mundo. Então, se eu não fizer alguma questão com o meu polegar, o que vai acontecer? A mão vai fechar. Isso vai dificultar a abertura. E a dificuldade de abertura vai significar que a pessoa vai tocar assim. Dentro de uma única posição, a pessoa vai estar mexendo a mão, mexendo o braço. Novamente, qual é a posição forte dos dedos? 90 graus. Por que 90 graus? Porque é aqui que nós temos como acessar a mínima força com a máxima efetividade sobre a corda. Tudo isso é para ser levado em consideração que a gente está falando de situações longitudinais. Tá? A posição da mão não é igual da sexta para a primeira corda. Tá? E, finalmente, isso é muito importante. A maneira de levantar os dedos é igual para as duas mãos. Nós não queremos articular os dedos, ou seja, mexer eles, trabalhando as falanges menores. Nós queremos articular os dedos levantando a partir da falange proximal, essa aqui. Na medida que eu vou mantendo essa curva do dedo em ambas as mãos, eu ganho muita eficiência no movimento. Tá? Esse é um último detalhe que é muito importante, que eu vejo muitas vezes a pessoa levanta o 4 assim. E agora, para esse 4 reto ficar curvo novamente, é muitos pequenos músculos que tem que se trabalhar. Agora, quando eu faço isso, é um movimento muito mais eficiente. Tá? Muito bem. Então, depois de a gente ter dado a teoria base sobre a ideia de 4x4, posição, apresentação horizontal, nós passamos, então, para a situação do salto. Agora, repara uma coisa. Eu estou indo direto ao jugular. Quais são as coisas mais difíceis? Na mão esquerda, são as mudanças de posição. Se a gente pudesse tocar violão só em uma única posição no violão, a tendência é que as pessoas iam errar 99% menos. Porque, basicamente, não é difícil você mexer, mesmo com uma posição meio esquisita, se você não tem que mudar o local onde você está colocado. Agora, várias maneiras que a gente tem para locomover o violão, a mão pelo violão. Vou mostrar uma escala de Dó maior. Aqui será usando o dedo guia. Essa é uma técnica relativamente forte, porque a ideia do contato entre uma posição e a outra, mesmo que seja um contato passivo, oferece estabilidade para o salto. O salto puro vai acontecer se eu tiver que fazer um salto em uma corda grave para evitar o ruído. E por que eu faço isso sem contato? Porque eu quero evitar esse ruído.
Isso é teoria avançada instrumental. Para muitos estilos, isso não entra, porque, por exemplo, muitas pessoas tocando estilos populares, violão, corda de aço e guitarra, tendem a trabalhar só com gestos fortes. E esse é definitivamente um gesto que não forte. Perfeito? Muito bem. Agora, e se eu quisesse fazer isso? Ou seja, eu usei a corda solta. Agora, a corda solta é uma ideia interessante. O problema é que ela muda o som, né? Você ouve com muita clareza aquele som todo aberto dentro de uma textura. Então, por isso eu tendo a evitar o Mi em saltos descendentes, eu prefiro o Si, que é mais neutro. Eu posso também fazer um salto usando um harmônico, ó. Então, repara, cada uma dessas técnicas tem vantagens e desvantagens. E agora, nós vamos falar sobre os saltos com dedo guia. Então, aquilo que eu falei dos violonistas populares, corda de aço, guitarristas, usar técnicas fortes, isso seria um conceito que eu gosto de chamar de técnica funcional versus técnica pura. A gente deve tentar usar a técnica mais funcional possível quando a gente toca. Às vezes, não é possível. E por isso, a gente tem que ficar na situação de, se eu preciso levantar 100 quilos, eu consigo levantar 100 quilos. Eu não posso só ficar levantando 10 quilos o tempo inteiro. Tá? Agora, para fazer essa ideia e treinar um pouquinho o salto dedo guia, nós temos que lembrar que, quando eu estou tocando um som, e quando eu estou mudando a posição em contato com a corda, não é a mesma tensão. Não é definitivamente a mesma tensão. Então, isso é importante por quê? Porque se eu ficar fazendo força, apertando para baixo, além de ser ineficiente, acabarei fazendo, às vezes, ruído, uma espécie de glissando. Então, o que isso significa? T1, Victor, é quando o dedo está meramente em contato com a corda. Mais nada, nenhuma pressão, só contato passivo. E T2 é quando você está fazendo a mínima força para tocar. Então, novamente, a ideia não é minha. O nome talvez seja, mas a ideia foi, novamente, de Aguado, que coloque o método dele, o mais importante, no final da década de 1840, a ideia de você pensar em regular a pressão trabalhando esse tipo de exercício. Ou seja, ele pede que você paulatinamente vá apertando determinado dedo até que o som limpo surja. Entendeu? E isso faz com que a gente defina T2 como a mínima pressão necessária para o som ficar limpo. Agora, eu vou fazer um salto, eu tenho que, então, alternar entre o T2 e o T1. Agora, eu vou passar usando o dedo guia. Ele está em contato, mas ele está em T1. Então, T2, levanta o dedo 3 e desloca com T1. Agora, quando eu estou descendo, o que vai acontecer? Eu vou passar o dedo 1 para T1, deslocar e depois colocar o dedo 3. Tudo isso em câmera lenta. Então, o exercício que a gente pode ver aqui repara. Opa, desculpa. Aí.
Ou seja, eu estou dando um espaço de tempo para executar este exercício para a pessoa realmente fazer a coreografia perfeita do T1 para o T2 para o T1. Tudo isso está super explicado, tá? E isso, então, vai acontecer com todos os outros dedos, inclusive com o dedo guia descendente implícito. Ele não levanta, mas ele passa para o T1, tá certo? Agora, quando eu estou na técnica na corda grave, eu vou, então, treinar a situação assim. Agora não tem mais T1, é T0. Agora, repare uma outra coisa. Esse exercício, obviamente, é um exercício de apresentação 4x4. Apresentação horizontal. Isso é uma outra coisa. Eu percebo que muitas vezes as pessoas têm mais facilidade com os dedos, os pares fracos do que os pares fortes. O cara faz isso e o dedo 4 está fazendo qualquer loucura. Espera aí, o 4 tem a obrigação de estar preparado para tocar. Preparado para tocar significa mais ou menos sobre a situação que ele vai tocar na corda. Lembrando que o som limpo, isso é muito importante, é tirado quando a gente está do lado do traste e não no meio do traste. Porque primeiro, para tirar um som aqui no meio do traste, acabo tendo que apertar mais. Então, eu quero apertar exatamente do lado do traste. Tá certo? E eu vejo que, às vezes, a pessoa faz isso e não está nem reparando no dedo que não está trabalhando, o que eu chamo de dedo passivo. Não pode. Não pode. Tem que olhar no espelho e prestar atenção em tudo. Porque se o dedo que não está trabalhando está fazendo doideira, bem, você está treinando a técnica errada. Tá? Então, isso é uma coisa realmente para não esquecer de forma alguma. Muito bem. Acaba que esses estudos, essa classe de estudo técnico, é uma coisa que eu já estudei 25 anos, dia após dia, para ter grande conhecimento espacial do instrumento. Ou seja, eu consigo fazer esses exercícios de olho fechado, sem nenhuma dificuldade, porque você está basicamente nessa situação aqui, só lembrando aonde você estava com o dedo e depois deslocando a mão para aquela posição. Agora, tudo isso de você fazer o dedo comportar, fazer a mão comportar, as angulações comportar, tudo isso comportar, tudo isso é para nós ganharmos aquela palavra horrível que eu uso, que é reprodutibilidade. Ou seja, quanto mais reprodutibilidade nós temos, isso significa a gente faz, decide, eu vou tocar X e X sai. Então, do ponto de vista de quase que mercantilista, nós queremos isso. Nós queremos tocar e tudo sair. Agora, isso não vem só porque a gente quer, naquele momento. Isso vem por causa da preparação anterior. E quem não prepara essas coisas anteriormente e com muito foco, de uma forma organizada, acaba sendo uma pessoa que vai ter seu dia de tocar muito bem, com certeza, mas ele não vai ter a reprodutibilidade que a gente vai julgar adequada para um profissional. Acaba que tem gente que toca torta e acerta. Eu acho que acabam tendo que trabalhar mais do que outros. Então, não tem muito jeito. Se eu trabalhe 5, 8 minutos esses exercícios diariamente, e eles são chatos, e eu só penso na chatice, então beleza, eu estou ignorando o ponto geral que é por que eu estudo instrumento. Uma parte tem a ver com arte e expressão, e até aí beleza. E a outra parte tem a ver com esse levantamento de peso obrigatório, que até um certo ponto nós somos
atletas digitais. Muito bem, agora vamos lá, perguntas. Vamos lá, pelo menos uma pergunta, gente. Tá falando sério? Ninguém vai fazer uma pergunta? Que coisa horrível. Ô, Nicolas, Fala aí. eu tava reparando o Luiz Leite tocando, eu reparei que ele Toca mais, não fala faz- mais alto um pouquinho. Ah, tá. Eu tava vendo o Luiz Leite tocar e eu reparei que ele não fazia muita curvatura dos dedos na mão esquerda. Tem algo que explique? Olha, digamos que ele é um cara que tem muita reprodutibilidade, não é? Sim, sim. Olha, aí a gente vai questionar que tipo de instrumento ele está tocando, que pode ser que ele está com um daqueles violões que tem enorme facilidade de mão esquerda. Tá? Quais seriam? Aquela história de quando o violão é construído e isso aqui começa a ficar mais alto, porque ao invés, repara, um violão tradicional, a distância da corda vai subindo ao longo do braço enquanto você sobe, correto? Ou seja, você tem uma altura aqui e outra altura aqui e outra altura aqui. Ou seja, a corda está se afastando do braço. Agora, por volta de uns 40 anos atrás, um luthier norte-americano, que eu acho que foi o Humphrey, mas não tenho certeza, bolou a ideia de fazer um braço que acompanha exatamente a angulação da corda. Com isso, tem mudanças que acontecem estruturais aqui. E isso faz com que realmente o instrumento fique mais fácil. Agora, acaba que eu teria que ver, me manda o link do vídeo, coisa assim, para eu dar uma olhada, para eu ver se eu concordo sobre o que você está falando. Porque a questão acaba sendo que tipo de situação ele está tocando. Ele fez polifonia, por exemplo? Não, era Jorge do Fusa. Olha, a verdade toda é que Jorge Fuso quase não tem polifonia nem ligado. Ó. Tá vendo minha mão? Aham. Eu tô encostando em 2, 3 cordas e não faz a menor diferença. Então, repara, vai depender da técnica. Agora, o problema todo, o que você vai fazer se você vai tocar... Toda essa polifonia aí, se você tiver com o dedo encostando na corda vizinha de baixo, como é que vai ficar? Sim, sim. A César o que é de César? O início o início da cadenza daquele Chopin. E aí tem isso. Repara que eu posso estar um pouquinho menos curvo por causa da natureza que eu estou fazendo uma sequência de mordentes descendentes. Se eu estivesse fazendo uma outra coisa, eu teria que estar mais assim. Mas aqui eu consigo fazer mais supinação. E meio que tocando ligado até a outra corda. Nesse momento, isso funciona. Jean, você ia perguntar alguma coisa? Sim, eu ia perguntar em relação ao tamanho da escala, né? Que a gente tem um padrão, geralmente posto pelos luthiers, assim, mas existem alguns violões com a escala maior. E, assim, acho que por o tamanho da corda ser maior, acho que possibilita uma ação mais baixa sem perder a tensão. E eu queria perguntar, na verdade, se esse tipo de configuração ela pode ajudar, assim, de alguma forma, tecnicamente, ou é só algo pensado para o tamanho de mão? Escala maior para pessoas com mãos maiores, escala menores para pessoas com mãos menores.
Tá, então a pergunta é super procedente, Jean. Essa é uma boa pergunta, porque você vê, na realidade, aqui a gente está dentro de toda uma linhagem de teoria técnica que eu tenho desenvolvido nos últimos 5, 6, 8 anos. Então, eu comecei 3, 4 anos atrás falando de um tipo de escrita que acontece no alaúde renascentista, onde a gente fica muito tempo nessa posição aqui. No alaúde renascentista, isso acontece 70, 80, 90% do tempo. Agora, eu projetei que para certos arranjos seria interessante, porque eu teria mais legato, tendo menos salto, eu não vou cortar tanto som. Só que, por sua vez, eu às vezes vou ter que fazer abdução, que é essa situação de 5x4, 5 trastes, 4 dedos. E aí, quanto maior o violão, mais difícil. Então, isso vai depender muito do tipo de repertório que vai tocar. Se eu quiser tocar, por exemplo, música de Bach, Scarlatti, coisas que obriguem muito isso, eu vou preferir sempre o violão menor. Aqui, vocês estão vendo, não dá para enxergar. Minha mão parece bem grande. Por quê? Porque eu estou em um violão de 63 centímetros. E agora, só para você quem não sabe, eu acabei de pedir para o Rogério dos Santos Filho fazer uns 7 cordas para mim, com 62,5. Principalmente para tocar música século XVI a XIX. Lembrando que Mestre tem um monte de música que ele usa, por exemplo, uma 7ª corda, até uma 8ª. Então, a verdade toda é que eu estou questionando a questão, porque, Jean, uma resposta para a sua pergunta, não a única, seria que as pessoas projetaram instrumentos maiores. Isso foi uma tendência dos luthiers espanhóis, por volta do início do século XX, para ter maior volume. Então, tipo, Ramírez, 66,6. Agora, a questão toda é o seguinte, na medida que você quer fazer digitação assim, isso fica mais difícil. E agora eu vou dar mais uma informação. O melhor método que existe do século XXI é do alemão Gilbert Kappel, traduzido para inglês uns 10 anos atrás. E lá nas suas palavras introdutórias ele fala, gente, se vocês estão tendo dificuldade de fazer esses exercícios que eu estou colocando, então vocês deveriam comprar um violão menor. Só que agora eu estou pegando a ideia do Kappel, esticando. Estou dizendo, quer saber uma coisa? Eu acho que eu quero um violão menor porque eu estou ficando mais velho. E eu estou tocando um repertório difícil, que tem muita abertura, e eu estou tendo menos recursos musculares. Então, a ideia de ter um violão menor é meio que pensando nessa linha geriátrica, de você conseguir fazer coisa porque o instrumento é, entre aspas, mais fácil. Agora, a dúvida que todo mundo tem é quanto volume perde o instrumento quando você vai nessa direção menor. Bem, com relação a esse instrumento aqui, não dá para avaliar som através de zoom, nem de gravação de vídeo, nada disso. Até aí tudo bem. Mas eu posso dizer para vocês que é um dos instrumentos maior volume que eu tenho. 63,1. Então, eu estou meio que olhando a coisa dizendo, será? Aí a última coisa é o seguinte, os outros já ouviram isso, você não. Fernando Sor, Dionísio Aguado, os instrumentos desse momento inicial, entre aspas, do violão de 6 cordas simples, é de instrumentos de 60, 62 centímetros. Por isso tem estudos de Fernando Sor que são muito difíceis para tocar num violão moderno, 64,5, 65. Então acaba que, pensando em um volume maior, a luteria foi para uma corda maior. Só que a gente está começando a ver exceções. Uma exceção espetacular é, obviamente, a Cecília Siqueira, que tem uma das menores mãos esquerdas que se tem notícia. E ela toca em um Sérgio Abreu, um violão do Sérgio Abreu de 63 centímetros. Eu não tenho a resposta definitiva porque não existe a resposta definitiva. Eu tenho, sim, as minhas posições. E aí, alguma outra pergunta a respeito desse conteúdo de mão esquerda? Está tudo limpo, ninguém tem mais nada para comentar? E aí? Fala. Também em relação assim à mão esquerda, em relação ao polegar, né?
o quanto que, por exemplo, nessa angulação e nesse movimento que você citou como exemplo de ir para as agudas e ele poder ter uma liberdade, entre aspas, mais assim, Não, ele em não tem relação ao liberdade, ângulo, ele tem uma estabilidade. mas exatamente essa é a minha dúvida. Então, assim, o movimento do o Não é polegar isso. ficar parado. Não é isso. Não, mas ele também não dobra muito essa falange, essa falange. Sim, ó, ele dobra pouco. Agora, isso depende de cada mão. Se a pessoa tem a Não, mão que ele vira a muito outra para falange. trás, desculpa, Jean. Se a Sim. pessoa tem a mão que ele vira muito para trás, isso é muito ruim para a técnica. Aí a pessoa tem que treinar como o Tássio está fazendo para o dedo ficar um pouco menos tenso para fora. Porque isso já é uma tensão. Isso não pode acontecer. Tem que ser um pouco mais para cá. Então, quando eu faço isso, você pode ter certeza que eu não estou tensionando para fora. Sim. Ele não é isso, não é a mesma coisa que isso, mas também não é essa coisa toda tensa para fora. Isso não funciona. Eu garanto. Sim, minha dúvida era mesmo se ele fazia um ângulo parecido com o da direita no sentido de ponta, assim, de como fosse ponta do pé, assim, sabe? Não. É um pouco diferente. Também é uma tensão, no caso. Agora, repara, Jean, por que é diferente? Porque a necessidade é diferente. Na mão direita, nós precisamos da ponta. Na mão esquerda, a gente está focando muito mais ou menos nessa região aqui. A gente não precisa da ponta. Então, ele pode ficar mais relaxado. Essa angulação assim, tipo, relaxou a mão, qual foi o resultado? Essa é a mão. Esse é o dedo. Relaxou e olha. Agora, a pessoa relaxa e depois diz para mim, Nicolas, eu fiquei assim. Eu disse, não, isso não é relaxado. Você está tensionando e muito. E olha, quando esse dedo fica assim, tudo isso é tenso. E se tudo isso é tenso, esse é o maior músculo por um fator de 3 de toda a mão. Ele afeta todos os outros dedos. O Tássio teve que comprar uma bola daquelas farmácias de borracha e fazer exercícios de apertar. Correto, Tássio? Agora fala você, Tássio. Sim, eu fiz isso aí. A bola, na verdade, eu peguei da minha mãe. Não, tudo bem. E aí, quando foi a última vez que você pegou a bolinha? Uma vez na semana, no mínimo, eu tô fazendo essa bolinha. Mas eu tava com muito mais frequência antes. Você tá com ela aí pertinho? Não, mas eu posso pegar aqui. Tudo bem. Eu queria ver como é que está o estado da arte dos exercícios polegarianos de Tássio Prevato. Pega aí. Tá, vou lá rapidinho. Pega aí. Leandro, você tem feito seus exercícios de mão esquerda, Leandro? Eu dei uma treinada naquele carcasse que eu te mandei. Tudo bem, mas eu vou querer que você volte para esse estudo mais de técnica pura, porque eu acho que você é uma pessoa que pode melhorar bastante com relação à sua técnica. Gente, quer saber uma coisa? No fundo, a minha posição sobre técnica das mãos é basicamente projetar mais a mão para frente. Para quê? Para conseguir uma certa curvatura. Então, na mão direita, eu estou dizendo, não faz isso, faz isso. E na mão esquerda, eu estou dizendo, não faz isso, faz isso. Então, a diferença é, obviamente, onde o polegar age relativo aos outros dedos. Na mão direita, por fora, e na mão esquerda, atrás do dedo 2. Lembra que esse atrás do dedo 2 não significa que ele esteja reto. Ele não está 90 graus, porque ele não é a função dele. Ele não fica reto, ele fica algo diagonal. Mas ele está diagonalmente, ainda assim, apontando para o dedo 2. Tá certo? Então, acaba que uma certa consistência nisso que eu estou dizendo para ambas as mãos. Ou seja, há uma simetria aqui e há uma simetria aqui. Chegou, Tássio? Sim, peguei aqui. Então, agora liga seu vídeo. Isso, então mostra para nós. Isso, mostra seus exercícios. Vai lá. Eu estava fazendo isso antes de dormir, né? Eu pegava ela e ia apertando assim, prestando atenção nas falanges do polegar, sem deixar Agora vem cá, você já testou segurar a bola com a outra mão e apertar com o polegar? Isso funciona? Com a outra? Sim.
Não. É tipo, não. É você segurar a bola com a mão direita e apertar com a mão esquerda. Uhum. Isso eu não fiz muito, não. Eu cheguei a Agora, ver. é só uma pergunta, tá? Se eu estou vendo uma certa unha no seu polegar da mão esquerda, Tá um pouquinho, mas ela não tá muito grande, não. é porque ela deve ficar bem pequenininha para não ter qualquer possibilidade de contato disso com a madeira, tá? Então você só faz esse movimento assim. Se isso for a bola, você está fazendo a ideia de fazer isso. É isso. Com o polegar. Agora, quando você faz isso, você trabalha tipo o polegar contra um dedo, contra outro dedo, contra o terceiro dedo, contra o quarto. Sim? Uhum. Faz isso também. Para também sentir esse diálogo, né? Tá certo. Meu Tudo polegar bem. ele tem. E seu polegar está dobrando menos para trás? Tá bem menos. Bem menos. Tá. Ajudou muito. Tá bom. Gente, então é isso. Eu vou mandar para vocês então material que vai ter esse texto, que vocês viram uma parte dele, e as 3 peças. E lembra que eu também vou lembrar para vocês, a ideia é gravar um vídeo em qualquer andamento de uma parte das coisas, para a pessoa ver que eu consegui avaliar que vocês estão, como vocês estão trabalhando essa questão. Isso não vale, obviamente, para Tássio, não vale para Arthur, porque eles estão já fazendo esses trabalhos em outros repertórios. Tá? Alguma pergunta final antes de a gente terminar? Nicolas, no caso, o polegar da mão esquerda, ele entra em contato com a parte de trás do braço do violão, seria o canto esquerdo dele, a maior parte do tempo, né? Pelo que eu entendi dos exercícios. Olha, não é reto, não é aqui. Um pouco para cá, mas não é canto. Agora, Gabriel, eu não tenho como responder isso sem estar olhando muito para sua mão. Ou seja, no meu caso específico, é o quadrante esquerdo. Tá? Não é bem no centro, é mais para cá. É mais quadrante do que canto, não é bem canto. Tá? É mais, tipo, uma área de talvez 1 centímetro, porque isso é muito variável de acordo com o contexto do que a mão esquerda está fazendo. Tá? Sim. Tá legal. Porque às vezes eu aperto muito, né, com a mão esquerda, aí eu vejo que às vezes eu sinto um pouco o polegar da mão esquerda. Eu estou procurando sempre diminuir, só para pensar em qual é a posição ideal. Tá. Gabriel, você tem feito aqueles exercícios daquele cara que você mandou os vídeos? Tem. E como é que tá o resultado? Não, tá bom. Eu fiz algumas vezes. O que dificulta é quando tá tudo bem, né? Que aí eu acabo forçando muito. O difícil é manter o cuidado, assim, quando você não está sentindo nada, né? Tá, eu vou fazer um pedido para você, que você grave um vídeo de, sei lá, 5 a 10 minutos em português, explicando a sua abordagem daqueles conteúdos. Tá legal. Tá? Basicamente, Tá o que você está fazendo agora, de uma forma mais ou menos organizada, talvez não saia na primeira. Você vê que para mim é fácil fazer esses vídeos, porque eu tenho tanto texto pronto. Aí, eu vou falar isso, eu vou falar que está tudo já pronto, e quando eu perco um fio da meada, eu já tenho o texto na minha frente para ajudar. Mas faz isso, porque isso vai ajudar muita gente. O Marcelo, então, ficou super contente com seus vídeos. Tá? Gente, então, é isso. Então, boa semana para todos. E a gente vai se falando, tá bom? Professor, Fala. Eu só queria perguntar, como eu ainda estou, né, pegando o ritmo aqui, eu queria só saber se as dúvidas que eu tiverem eu posso te mandar diretamente no WhatsApp. Ou você prefere que eu entre em contato por alguma outra plataforma? Eu prefiro que a pergunta seja formulada por texto. E não, eu não gosto de áudio. Eu sempre respondo por texto, tá? Porque fica muito mais fácil. Eu leio muito mais rápido do que eu ouço, tá? E aí eu também, inclusive, prefiro por texto do que por áudio. Tá, e aí eu respondo na medida que é possível. Lembrando que eu quase não te conheço. Perfeito. Tudo bem. Gente, então, até a próxima. E vamos lá, vamos resistindo. Até, Nicolas. Obrigado. Obrigado. Boa semana, pessoal. Valeu, gente.